Olá, estamos de volta com o 11º programa, segundo programa, né? 11º programa, Origem, ano 23, divulgando para o Paraná e o Brasil as etnias, o folclore, segredos da culinária, museus, atrações musicais, histórias das cidades, suas festas populares, enfim, principalmente matérias que fizeram história aqui no nosso programa. Hoje voltamos a apresentar mais um material produzido sobre o Museu Paranaense, que sempre vale a pena mostrar, né, e relembrar aqui no Origens. É destaque para as artes visuais, né? Tem um quadro muito bonito, né, que retrata a primeira missa do Brasil, de Vitor Meirelles, e que foi restaurado lá no Museu Paranaense. E a gente produziu uma matéria na época e você relembra e assiste aqui no quadro Museus. Veja só. O acervo do Departamento de História do Museu Paranaense é dividido em 16 categorias. Aqui há uma diversidade de objetos, mas o destaque é para as artes visuais. A principal obra que faz o diferencial é esta reprodução da primeira missa do Brasil, de Vitor Meirelles. O que chama atenção é para a técnica usada, a cromolitografia. Era uma técnica utilizada para fazer reproduções, cópias de obras originais. No caso, esta obra, a Primeira Missa de Vitor Meirelles, foi copiada desta maneira, que é uma composição de cores isoladas em placas, ou de metal ou de pedra, para compor a imagem final sobre um negativo. Neste setor encontramos ainda aquarelas de 1855 a 1888, de John Henry Elliot e Carlos Hubertal. Nesses trabalhos, os artistas buscaram retratar com uma beleza singular os arredores de Curitiba. Outra obra que não pode passar despercebida no Museu Paranaense é esta de Dom Pedro II. O retrato foi feito em 1854, no Rio de Janeiro, por Maximiano Mafra, renomado artista da corte que também foi professor da Academia Imperial de Belas Artes. Para finalizar, neste departamento de História também encontramos essas 3 esculturas. São figuras de proa, uma dinamarquesa e as outras confeccionadas nos estaleiros de Paranaguá. Essas obras são de grande importância, pois mostram os primórdios da indústria no estado. São esculturas que também compõem a documentação iconográfica da Pinacoteca. São figuras que eram colocadas nas proas de embarcações. Uma é de uma embarcação dinamarquesa que naufragou na costa, próxima à Baía de Paranaguá, e as outras 2 foram confeccionadas em estaleiros em Paranaguá e representam esse desenvolvimento e capacidade de produção de embarcações e também a arte, né? São esculturas que demonstram esse desenvolvimento, essa capacidade. E também a navegação, que era bastante intensa nessa região, dado o comércio que se desenvolve no século XIX. O terceiro e último departamento do Museu Paranaense, que guarda peças raras que ajudam a contar a história do estado, é o de Antropologia. Aqui o destaque é para a rabeca, instrumento utilizado no fandango. Esta, em especial, tem cerca de 30 anos e representa a cultura popular caiçara nos anos 60 a 80. Aqui também aparece a cerâmica bem fininha e delicada, produzida pela senhorinha Romão da Costa. O objeto caracteriza a continuação de uma tradição dos indígenas, mas adaptada à nova realidade. O Departamento de Antropologia guarda em seu acervo peças relacionadas à cultura afro-brasileira, como essas fotografias de Vladimir Kozak sobre a Congada da Lapa. O que chama atenção é esta coroa, confeccionada também por Kozak, toda artesanalmente, para a Congada de 1951.
muitas dessas peças não são mais feitas atualmente. A exemplo da cerâmica da senhorinha Romão da Costa, que é uma artesã que já faleceu e fazia uma cerâmica artesanal de uma qualidade maravilhosa, né? E do fandango, o material ainda é feito, os instrumentos são feitos ainda em Guaraqueçaba, mas que é importante que os mestres possam também estar doando os seus instrumentos musicais aqui para o museu, para que a gente possa ter esse acervo mais completo. Sobre a etnologia indígena, aparecem cestos de caigangue, de palmas e também os bichinhos feitos de cera de abelha dos índios Chetá. Essas peças representam as 3 linhas de pesquisa da antropologia no Museu Paranaense, que é a cultura popular, a cultura afro-brasileira e a etnologia indígena. Esse estudo, de forma mais sistemática, ele começou com o professor Loureiro Fernandes, que foi nosso diretor no final da década de 30 e início de 40. E ele começa a desenvolver pesquisas de campo e trazer um material com informação, né, um material contextualizado que ele obteve em pesquisa em campo. Então, nós temos a cerâmica caiçara do litoral, nós temos instrumentos do fandango e também os objetos indígenas do Chetá, que foi uma pesquisa feita pelo Loureiro e documentada pelo Vladimir Kozak. E também eu destaco a coleção do folclorista Inami Custódio Pinto, que trabalhou muito com o fandango do Paraná. Então, nós temos essa rabeca que está aqui presente.
E ainda no quadro Museus, vamos relembrar uma exposição que deu muito o que falar aqui no Paraná e em todo o Brasil, né? Lembra? Tesouros do Japão? Foi realizada aqui no Museu Oscar Niemeyer e esta exposição trouxe verdadeiras relíquias de um país ao alcance de todos os paranaenses e brasileiros. Veja que maravilha e relembre conosco. A oportunidade de ver de perto estas peças é de grande raridade. A última vez que foram expostas ao público foi há 10 anos, em Taiwan. É a segunda vez que está no Brasil e dificilmente este acervo volte a ser apresentado por aqui. Por se tratar de materiais vulneráveis como papel e tecido, a disposição das peças exigiu grande esforço do Museu Oscar Niemeyer na adequação do salão principal do olho. As paredes foram escurecidas e um novo sistema de ventilação precisou ser instalado. Para a direção do museu, foram 2 anos negociando esta exposição. Esforços que, enfim, valeram a pena. A civilização japonesa está entre as mais antigas do mundo. E nesta mostra, o visitante pode ver de perto uma coleção de 119 peças que contam esta história, dividida em períodos ou eras. São exemplares de um valor inestimável e quase incalculável para o povo japonês, como esta espada do período Kamakura, considerada uma das mais antigas da mostra, com mais de 700 anos. Na decoração da bainha, o brilho do pó de ouro utilizado pelos artesãos impressiona. E um detalhe curioso, sempre que exposta, uma espada dessas deve ficar posicionada à frente destes capacetes do século XVII, por simbolizar respeito ao poder e força que um dia elas representaram. Estas armaduras feitas em madeira, couro, fibra e metais também são consideradas obras de arte muito raras. Eram usadas nos períodos de guerra há mais de 250 anos, mas que com o tempo ganharam apenas um valor decorativo, simbolizando força e poder às famílias que as possuíam em casa. Os biombos, em sua maioria, são sempre feitos aos pares. Este aqui pertenceu a um grande samurai, com a pintura de uma fênix, simbolizando as coisas boas da vida. Por baixo da pintura, observa-se o brilho das folhas de ouro, enaltecido pela iluminação pontuada aplicada ao local da exposição. Antigamente, por não existir luz elétrica, o ouro era muito utilizado nestas peças, por refletir melhor a luz das velas que ficavam próximas e assim iluminavam ainda mais os ambientes. Com essa iluminação pontual, nós conseguimos valorizar as peças e é um resultado que agradou tanto aos japoneses, que eles ficaram perplexos com o resultado, como nós também. E isso também resultou de um trabalho todo da equipe do museu, que conseguiu trabalhar em conjunto de uma maneira para que a gente conseguisse fazer essas adaptações rápidas com um bom resultado. A natureza é o principal elemento que inspira as obras japonesas. Os estojos utilizados para guardar os pincéis dos artistas também são muito delicados. Feitos em madeira e laca, cada qual possui um design diferenciado. Na exposição, vários objetos foram confeccionados em laca, também chamada de urushi, um material retirado da seiva de uma árvore japonesa utilizada em técnicas de envernizamento. São caixas decorativas, tigelas e utensílios. E aqui, nestes pergaminhos suspensos, encontramos antigas cartas na escrita japonesa, poemas e até a caligrafia de um grande mestre de cerimônia do chá do século XVII, que significa vento e pureza. Estas gravuras em blocos de madeira retratam os costumes, caricaturas e cenas pitorescas de atores do teatro kabuki, um tipo único de encenação originária de Kyoto, com mais de 400 anos de história. Algumas peças com técnicas tão rústicas que eram necessários até 3 artistas para fazê-las. Uma técnica
chamada de ukiyo-e. Já estas gravuras do final do período Edo fazem parte de uma série conhecida no Japão como 36 vistas do Monte Fuji. As 3 mais famosas mostram um pôr do sol antes de uma chuva de verão, o nascer do sol e o Monte Fuji visto do alto mar. A abertura da exposição em Curitiba reuniu autoridades brasileiras e japonesas e marcou o início das festividades do centenário da imigração japonesa no Brasil. A comunidade nipo-brasileira também se fez presente. Muitos descendentes que foram convidados para a grande noite de abertura e que ficaram impressionados com o que viram aqui. Hoje foi um privilégio ter essa exposição maravilhosa, representando assim, então, essa interação do Brasil e Japão, comemorando 100 anos, né? Então realmente o Dr. Dessa Pequeno proporcionando essa exposição, né? Representando a paz, né? E ligação, né? Dentro desses 2 povos. Nós temos a segunda colônia japonesa fora do Japão, não é? De imigrantes, o maior número de japoneses. O primeiro é São Paulo, o segundo é Paraná. Então acho que essa mostra valoriza essa cultura que veio se somar à cultura paranaense. Para apreciar a mostra, é necessário que o visitante retire os sapatos, em referência aos costumes japoneses.
Por hoje é só, um grande abraço, continue ligado aqui no Origens, não esqueça de avisar os seus amigos, né? Se você perdeu algum programa é só conferir no nosso site www.origens.com.br ou no meu Facebook. Me adiciona lá que a gente fica por aqui e com a apresentação do folclore espanhol do grupo Centro Espanhol do Paraná durante o Festival Folclórico de Etnias, realizado pela Intepar com apoio da equipe César Sete e da Caixa Econômica Federal, realizada lá no Teatro Guaíra, aqui em Curitiba. Você confere mais uma atração exclusiva aqui no Origens. Você já assistiu hoje 2 atrações, uma oriental, né, nipônica, aqui também, e do Barvino, que hoje também confere agora no final do programa atração com o Centro Espanhol. Fique com Deus e até o próximo programa. Um abraço!